Quarta-feira com os jogos decisivos na Liga dos Campeões, Liga Saudita e brasileiros em campo na Libertadores. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Quarta-feira, hein? Quarta-feira recheada de futebol, jogos bem interessantes. Gigantes brasileiros em campo na Libertadores, Cristiano Ronaldo contra Benzema na Liga Saudita e Arsenal e PSG, hein? Querendo um título inédito da Liga dos Campeões, vão duelar por uma vaga na final. Vamos analisar todos esses confrontos. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Fabiano. Que quarta-feira maravilhosa. Até um jogo do nosso querido Arabão tem tudo para ser um belíssimo jogo, tá? Bem dizer, valendo o título ali. Isso. Temos brasileiros na Liberta, Champions League, como o Fábio já mencionou. PSG ou Arsenal, um dos times aí que são virgens de Champions League, um dos dois vai estar na final. Será que tem chance de ser campeão? Enfim, vamos analisar tudo isso agora para você, apostador. Vamos que vamos. Muito bem, vamos começar com Al Nassr e Al Ittihad, né? Jogo quarta, 3 da tarde, lá no Al Park, né? A casa do Al Nassr. Já é a 30ª rodada do Campeonato Saudita, são 34, exatamente, né? Então, reta final e o Al Ittihad líder, né? O Al Ittihad até tava mais sobras, tá? Tava mais tranquilo, mas quando tem esse confronto direto, as coisas podem se complicar aí para os aurinegros, tá? Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor aí o cenário deste confronto. Inclusive tem o QR Code aqui, tá? Para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, beleza? No momento das equipes relativamente parecido, né? O Al Nassr, ele vinha disputando aí a Champions League Asiática, que inclusive foi um saudita quem foi campeão, né? O Al Ahly que inclusive tá ali em quinto, né? Acabou deixando muito a desejar no Campeonato Saudita, mas foi campeão da Champions League Asiática, beleza? O Al Ittihad é o líder, com 68 pontos, e a gente tem o Al Nassr com 60. Ainda tem o Al Hilal ali com 62. Qual é a grande questão desse jogo? Se o Al Ittihad vencer essa partida, eu diria que o Al Ittihad é campeão, tá? Pode ser que ele ainda fique ali só 7 pontos à frente do Al Hilal, tendo 12 em disputa, mas é muito difícil de tirar. E automaticamente ele já tira também o Al Nassr da briga. Se o Al Nassr quiser ser campeão ainda, ele tem que vencer esse jogo, né? Até um empate eu diria que tira o Al Nassr aí da briga pelo título. Então tende a ser uma partida muito movimentada. É um jogo que a gente pode caracterizar ali como... Eu não vou dizer uma final antecipada porque o Al Nassr é o terceiro, né? Não o segundo. Mas enfim, é um jogo que pode definir muita coisa desse Arabão. É isso, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Al Nassr, que teve que jogar aí a reta final, né, da Liga dos Campeões Asiática. Ele até passou nas quartas pelo Yokohama Marinos, né, do Japão, mas perdeu para outro japonês, né, o Kawasaki Frontale, perdeu por 3-2. É curioso, né, porque o Campeonato Saudita ele parou para acontecer essa Champions League Asiática, né? As quartas, as semi e a final da Champions League Asiática aconteceram na Arábia Saudita. Então por isso que tiveram 2 jogos seguidos aí dessa Champions League Asiática, né? O Al Ittihad ficou descansando, né, porque ele não estava nessa reta final, né, da Liga dos Campeões, então... vai pegar um adversário mais desgastado, no caso, o Al Nassr. Antes, o Al Nassr perdeu para o Al Qadsiya, né, 2-1, o Al Qadsiya que tá bem venceu ali, o Damat, né, por 3-2 ali. Venceu o Damat antes, 3-2, Al Ittihad venceu 2-1, venceu 3-1 o Al Hilal, né, jogos movimentados, né, com gols. 5 jogos seguidos, batendo, ambas marcam, e em todos eles saindo pelo menos 3 gols. Até antes a gente bota o Al Khloud ali também na conta, 6 jogos seguidos, batendo esse retrospecto. E outro ponto interessante também é acerca dos confrontos diretos, tá, entre as equipes. Gostaria de trazer aqui, ó, as últimas 3 vezes que Al Ittihad e Al Nassr se enfrentaram, também jogos muito movimentados. Ambas marcam, bateram em todos, pelo menos 3 gols em todos. Essa tem sido uma tendência ao longo da temporada aí, nos jogos dessas principais equipes sauditas, né? Justamente eu acho que muito pelo fato dos times terem ataques poderosos, tem peças, de nome mundial, a gente tá falando de Cristiano Ronaldo contra Benzema, 2 jogadores que há pouco tempo aí estavam ganhando Champions League de rodo pelo Real Madrid, né? Então tem ataques muito fortes, defesas que deixam a desejar um pouquinho, então os jogos tendem a ser bem movimentados, né? Bom, do Al Ittihad também, né? 3-2 ali com Al Ettifaq, aí perdeu, né, do Al Fateh, um tropeço grande aí. Aí venceu Al Orobah 2-0, empatou com Al Ahly 2-2, venceu Al Shabab 3-2, aí foi na Liga, na Copa do Rei, né, saudita. Venceu Al Riyadh 2-1 também, não foge da tônica do Al Nassr. Esse jogo tá meio na cara, né? Vamos pro nosso momento. Eu acho interessante, vamos lá, vamos pro nosso momento de Beto Nacional. Porque eu acho curioso o fato da odd estar muito baixa pro Al Nassr, tá? Você tocou num ponto muito importante, que é a questão do desgaste. O Al Nassr, ele jogou 2 partidas aí da Champions League Asiática, quartas e semi, coisa que o Al Ittihad não fez porque estava descansando. E isso eu acho que acaba sendo um ponto positivo para o Al Ittihad, que é o líder da competição. E mesmo sendo visitante, eu acho que esse jogo tende a ser um pouco mais nivelado do que as odds mostram, tá? Então, assim, até para ir em algo a favor do Al Nassr, eu teria um certo receio com essa odd aí, beleza? Mas, obviamente, como já adiantamos e fizemos toda essa análise prévia, vamos focar em gols para esse jogo, né? Inclusive, é uma tendência tão alta que as odds são baixas a favor de gols.
o mais de 2,5, ele só paga 1,36. E o ambas marcam também só pagam 1,36. Então, para fazer apostas simples nesses dois mercados é muito complicado. Vamos fazer o quê? Combinar as duas opções. Assim, a gente vai ter um odd 51, que eu considero muito boa. A gente tem um ambas marcam sem 1-1, né? A gente sempre gosta de trazer essa análise. Velho, essa estatística bateu nos últimos 6 jogos do Al Nassr. E do Al Ittihad também não fica muito para trás, não. Acho que bateu em 4 dos 6. Nos 3 últimos confrontos diretos, isso aqui também bateu. Velho, a tendência desse jogo é ser 3-2 para um dos dois lados, 3-1, 2-2. A tônica do confronto é essa, um jogo muito movimentado, ainda mais com essa questão da disputa pelo título. Então, acho que, sem dúvidas, essa aqui acaba sendo uma excelente aposta. Eu diria que é uma das melhores do dia, inclusive, tá? Uma das melhores dessa quarta-feira. Dica dada aí para o Campeonato Saudita, né? Al Nassr e Al Ittihad, né? Duelo entre Benzema e Cristiano Ronaldo, né? 2 goleadores, dois grandes amigos aí do nada futebol. diferente do que um jogo com gols, aí como é a tônica dos jogos do Campeonato Saudita, sobretudo nos confrontos entre as principais equipes. Bom, vamos para a Liga dos Campeões, PSG e Arsenal, tá? Valendo vaga na final, quarta, 4 da tarde, lá no Parque dos Príncipes. O PSG que saiu na frente, hein? Venceu o Arsenal fora de casa 1-0, mas o Arsenal tem total capacidade de reverter. Sem dúvidas, né, velho? Inclusive o Arsenal era favorito nesse jogo de ida, sem dúvida nenhuma, jogando em casa no Emirates. Agora o PSG é favorito para esse jogo de volta. Um confronto muito bom, tá? Esse PSG low profile, digamos assim, né, sem estrelas, tá voando, jogando muita bola, contratou bem, trouxe o VAR aí ao longo da temporada, que tá jogando muita bola, e vai ser um jogaço, tá? Eu acredito que a minha leitura aí é para que seja um grande jogo. Vamos analisar melhor? Vamos para o nosso aplicativo aí do Game Arena, como chegam as equipes, né? Como vem esse retrospecto recente aí dos dois times. O Arsenal que vem de 2 derrotas, né? Inclusive uma delas aí para o PSG. Velho, vamos para os confrontos, porque a gente vai ter que relativizar muito aqui, né? Os dois times, bem dizer, já encerraram sua participação ali nas ligas nacionais. O PSG já foi campeão, com 7 rodadas de antecedência, e aí vem de 2 derrotas seguidas, até no Campeonato Francês. Estava invicto, e agora vem de 2 derrotas seguidas. Mas, no meio delas duas, onde teve o foco, venceu o Arsenal por 1-0 lá no Emirates. E agora vai focar mais uma vez para esse jogo de volta. Por isso esse jogo contra o Estrasburgo aí nem ligava muito para a equipe parisiense, né, velho? E é uma coisa interessante, né, que o único jogo recente que o PSG não tomou gol foi contra o Arsenal fora de casa, né? Jogos em tese mais fáceis. Leva muito gol o PSG, né? De praticamente todo mundo aí. Contra o Aston Villa nos 2 confrontos, né? Ele tomou gol, mas não tomou gol do Arsenal, né? Nos últimos 7 jogos ele levou gol em 6. O ambas marcas bateu em 6, né? Porque ele marcou nesses 7 jogos, né? Mas realmente é uma tônica aí do PSG ao longo da temporada, até mesmo no Campeonato Francês, tá? Os joguinhos fáceis ali era 5-1, 6-2, meio que por aí. O sistema defensivo do PSG não passa tanta confiança quanto o ataque. E o Arsenal, Fábio, mano? O Arsenal que perdeu o título da Premier League mais uma vez aí, algo que tudo indica que vai ser tri-vice-campeão da Liga, né? E perdeu na ida pro PSG. Precisa reverter, né, velho? Precisa reverter, até um time que já é o contrário, né? O único jogo que o Arsenal não marcou gol foi esse jogo contra o PSG. Perdeu do Bournemouth, né? O Arsenal até tá encaminhada a vaga na próxima Liga dos Campeões, mas matematicamente não, né? Então ele pode até se complicar no campeonato inglês. O Arsenal venceu na rodada, enfim, outros times aí conseguiram. O Forest ainda joga, tem jogo a menos, vai né? fechar a rodada ainda porque tem um jogo a menos. Então realmente o Arsenal precisa abrir o olho, tá? Porque tem que no campeonato inglês também precisa focar, mas, claro, o que interessa é esse jogo aí contra a equipe do PSG, que eu acho que tem capacidade, tá? De reverter, né, velho? O jogo contra o Real Madrid que foi um ótimo meteu 2 jogo. gols no Bernabéu, né? Venceu o Real Madrid fora de casa. Quem vence o Real Madrid no Bernabéu pode vencer qualquer time, né? Pode vencer o PSG no Parque dos Príncipes, sem dúvida nenhuma, concordo. Bom, é isto. Momento Bet Nacional, porque as odds apontam um favoritismo do PSG. Que eu acho justo também, tá? O PSG tá jogando muito bem, velho. Muito bem. A gente tem que desconsiderar essas 2 derrotas aí na Ligue 1, né? Pelo amor de Deus. Já largou. O time foi campeão invicto do Campeonato Francês com 7 rodadas de antecedência, salvo engano. Na Champions League vem jogando muito bem também desde o início, né? Vale lembrar que tirou o Liverpool, tendo perdido o primeiro jogo por 1-0, né? Inclusive, em casa, foi buscar fora. Então, quem sabe o Arsenal não faz isso dessa vez, né? Eu acho que teria ser um jogo aberto, tá? O Arsenal vai precisar buscar o resultado desde o primeiro minuto, né? O 0-0 é do PSG, então o Arsenal ele começa o jogo estando eliminado, e eu acho que isso condiciona muito para gols, tá? Tende a ser um jogo aberto ao meu ver, e por isso, o ambas marcam é a melhor pedida. Eu acho que é muito difícil cravar o resultado final, o Arsenal tem total chance de reverter aí, é um time que passa muita confiança, né? Um time que vem numa crescente aí já ao longo de temporadas, já vem com um trabalho de longo prazo do Mikel Arteta. Então, eu acho que ambas marcam é uma melhor pedida, porque eu acho que o Arsenal, mesmo jogando fora de casa, vai deixar seu gol. E o PSG com um ataque poderosíssimo, marcando gol em tudo que é jogo, também vai deixar o seu. Vai ter espaço, né? Porque o Arsenal vai ser obrigado a sair ainda mais pro jogo. Mais então, uma boa pedida essa aí. Ambas marcam aí uma boa dica aí para esta quarta-feira de futebol. Bom, vamos agora para Libertadores, tá? Porque tem
time grande aí ameaçado, Flamengo, né? Que vai pegar o Central Córdoba. Flamengo fora da zona de classificação, vai jogar às 9h30 da noite desta quarta lá no estádio Madre de Ciudades, né? A casa do Central Córdoba. Jogo complicado aí para o Flamengo, que perdeu, né? Perdeu aí no jogo da ida, né? Ainda no primeiro turno dessa primeira fase no Maracanã. E se empatar ou perder esse jogo, o Flamengo vai ficar numa situação extremamente delicada. Pois é, né? Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar isso melhor. Tem muitas curiosidades acerca desse confronto, tá? A primeira derrota de Felipe Luiz no ano com o elenco principal foi para o Central Córdoba, né? No Maracanã, o jogo, diga-se de passagem. Central Córdoba que está estreando na Copa Libertadores. É curioso, o retrospecto recente do Central Córdoba não é nada bom. O time só tem uma vitória nos últimos 5 jogos e 4 derrotas, velho. Flamengo vem de derrota também, né? A gente vai ver isso aí logo mais. Antes eu quero trazer a tabela de classificação. Central Córdoba é o líder, invicto com 7 pontos. A LDU também invicta com 5 pontos. E o Flamengo tá ali com 4, em terceiro lugar. Porque esse jogo é muito perigoso. Velho, eu não vou nem dizer se o Flamengo perder, tá? Se o Flamengo empatar esse jogo, o Central Córdoba ele vai para 8. E a LDU, que deve ganhar do Deportivo Táchira, que é o Lanterna, também vai para 8. Ficaria LDU e Central Córdoba com 8 pontos, Flamengo com apenas 5. Restando 2 rodadas. O Flamengo se complicaria bastante, né? Se perder, então, nem se fala. Então, é um jogo muito importante aí para o Flamengo, tá? A vitória é muito fundamental para o rubro-negro carioca. É isso, né? E aí o Central Córdoba ainda vai pegar o Táchira, por exemplo, né? Exatamente. Então, dificilmente o Flamengo iria já vai estar eliminado o Táchira, provavelmente. E aí teria um confronto direto contra a LDU ali para tentar esse segundo lugar, né? Eu acho que se você considera o fato de que todo mundo vai ganhar do Táchira, se o Flamengo não ganhar hoje, muito provavelmente ele não avança. Tá? Ele não avança. Bom, vamos para os confrontos, né? Começando pelo time argentino, que lá na Liga vem mal, né? É porque o campeonato argentino são 2 campeonatos por ano, o rebaixamento é uma média de 3 anos, então os times podem largar e não dá nada, né? E aí perdeu do Banfield, perdeu do Rivadavia, né? 2 times nem são tão... 4 derrotas seguidas no campeonato argentino. Perdeu para o Racing, perdeu a vitória que ele teve foi na Libertadores, Táchira, né? 2-1. Realmente não vem numa boa fase no Campeonato Argentino, mas na Libertadores vem de 2 vitórias seguidas, incluindo o Flamengo fora de casa. Cara, são 5 derrotas seguidas no Campeonato Argentino. Ele não ganha no Argentina há muito tempo, né? Pois é, porque antes disso ainda foi 1-1 ali contra E antes disso na Taça, na Copa também, perdeu para o Quilmes. Então, enfim, parece que tá 100% focado aí em fazer história na Liberta, né? Estreante na competição, tá invicto na Copa Libertadores e no Campeonato Argentino largou já, né? E o Flamengo que perdeu mais um jogo, né? Perdeu do Cruzeiro. Com o roteiro mais... Isso, Gabigol no último. Perdendo o pênalti ainda, Perdeu o pênalti, mas no rebote deixou 2-1. Aí com o time reserva venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0. Aí fez 4 no Corinthians, uma boa exibição, mas é isso, né? O Flamengo ainda é muito estável. Empatou com o Vasco, empatou com a LDU. Vinha bem defensivamente, né? Eram 6 jogos sem levar gol até sofrer esses 2 aí do Cruzeiro agora. É isso. Então, o Flamengo é mais time, né? Mas precisa entregar mais, né? O Felipe Luiz, atuação contra o Cruzeiro foi bem já estão chamando o Felipe Luiz de estagiário. Galera, daqui uma semana, né? Atrás, 2 semanas, era o técnico da seleção. Exato, mas perder do Cruzeiro. Assim. O torcedor é uma loucura. Tá vendo? Coloca esse estagiário, nunca treinou nada. É isso. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque temos a vitória do Flamengo já. Paga bem. Pagando bem. 1,69 é bom demais. E é maravilhoso. Tá essa um grande é maravilhosa. Sim, ó de boa. Cara, é porque assim, a gente pode... o Central Córdoba tá muito bem, tá invicto na Copa Libertadores, venceu no Maracanã. Mas, cara, a gente não sabe até que ponto o Central Córdoba vai manter esse ímpeto tão grande assim, né? A discrepância dos elencos é algo absurdo. Tá? O time reserva do Flamengo, eu acredito que seja melhor do que o titular do Central Córdoba. E a gente já tem uma cotação muito boa aí a favor do rubro-negro carioca, tá? Até confiar em gol do Central Córdoba, vou trazer aqui porque a odd é boa, 1,75, né? Mas até isso aqui eu tenho um certo medinho, tá? O Flamengo tem uma defesa sólida, né? Exatamente. O Flamengo vem, nos últimos 7 jogos, o Flamengo em 6 não sofreu gol. Mas é aquilo, quem não confia no Flamengo e quiser pegar algo do Central Córdoba... Quem quiser focar no Central Córdoba, né? Torcedores rivais, aí, o Flamengo não ganha. Não vou apostar no Flamengo, eu quero me divertir nesse jogo. Quero assistir para torcer para um gol do Córdoba. É uma odd interessante. Pois é, mas eu acho que o Flamengo ganha, tá? Pelo contexto aí, o Flamengo precisa vencer, é o que eu disse. Um empate para o Flamengo ele é ruim. Mesmo sendo fora de casa, pela situação que o Flamengo se colocou aí na Copa Libertadores, um empate aqui é bem ruim. Pode acabar condicionando na eliminação do rubro-negro. Então, vamos na vitória aí, porque a diferença de elencos é absurda. Isso. E aí, o Flamengo tem total, assim, o Flamengo tem cacife para golear esse jogo até, né? Eu acho que vai ser um pouco difícil, mas a vitória vem.
É isso. Vamos lá, 50 na vitória rubro-negra contra o Central Córdoba pela Libertadores. Bom, agora Cerro Porteño e Palmeiras, tá? Vamos falar desse jogo agora. O Palmeiras já está numa situação bem diferente, né? Líder, 100% de aproveitamento. Único time com 100%. Isso, vai jogar 9h30 da noite contra o Cerro Porteño lá em Assunção, lá no estádio La Nueva Ola. Cara, e já é o Palmeiras, ele tá com 100% de aproveitamento, ele já jogou 2 jogos fora. Ou seja, ele já vai pro último, né? Ele joga as 2 últimas em casa. Isso. Curioso, venceu o Bolívar e o Sport Cristal por 3-2, que a gente vai ver agora, inclusive, no nosso aplicativo. Por favor, produção, coloca aí na tela. Retrospecto recente dos 2 times aí são bons, né? O Cerro Porteño também vem num momento bom, se a gente colocar o Campeonato Paraguaio na conta, obviamente. Na Copa Libertadores, os 2 times estão ali no grupo G. O Cerro Porteño é o vice-líder, uma vitória, um empate e uma derrota até aqui. Palmeiras, como a gente disse, 100% de aproveitamento. E temos também Bolívar e Sport Cristal. Palmeiras já classificado, né, velho? Porque assim, o jogo difícil, de fato, que ele tinha no grupo, era fora contra o Bolívar, por causa da questão da altitude. E ele venceu esse jogo, 3-2. Então, pode dizer aí, classificado. Tem dois jogos em casa contra Bolívar e Sport Cristal, né? Pelo amor de Mesmo que Deus, ele né? tropece aí contra o Cerro dos dois? Porteño, ele tem 2 jogos ali para confirmar de fato a Eu classificação. diria que o Palmeiras já é o líder, inclusive, também. Já encaminhou aí, bem, encaminhou muito bem. Bom, confrontos recentes, o Cerro Porteño perdeu o clássico, né, para o Olímpia, 2-1. Aí venceu o Recoleta por 3-1. Aí empatou em casa contra o Sport Cristal, aí um tropeço, né? Sim. Se esperava uma vitória aí do Cerro Porteño. Aí venceu o Trindense por 1-0 e venceu também ali o Nacional de Assunção por 3-1. Na Libertadores, ó. Perdeu do Palmeiras 1-0, né? Foi até endurecer o jogo ali, o gol do Palmeiras foi no segundo tempo. Mas assim, o Palmeiras ganha de 1-0 de todo mundo também, né? Exatamente. Vamos ver Esse o Palmeiras aí. O Verdão que, velho, nos últimos 10 jogos são 9 vitórias e 1 derrota, tá? E a derrota também foi por 1-0, né? Isso. Jogos do Palmeiras com poucos gols, é uma defesa muito sólida, geralmente faz ali se bem que contra o Ceará e contra o Vasco, cara, contra o Vasco deu gol, né? O Vasco simplesmente fez Vitor Roque desencantar, né, velho? Inacreditável aí. Mas enfim, os jogos do Palmeiras que destoam foram justamente fora de casa na Libertadores, tá? Que foi 3-2 as 2 partidas, tanto com o Bolívar quanto com o Sport Cristal. Só que eu acho que assim, o Palmeiras ele meio que já fez na Libertadores ali, eram jogos cujo ímpeto até, eu diria, é um pouco maior. O Palmeiras pode dar uma pisada no freio aqui um pouco maior contra o Cerro Porteño, você abre um placar, dá uma segurada, e a gente observa, se a gente puxa todos os outros jogos, nessas outras 7 vitórias, tirando essas 2 da Libertadores, a gente teve placares bem magros, né? 1-0, 2-1, 2-0, a tônica geralmente é essa aí do Palmeiras. Vence, mas e não sofre gol, geralmente é por aí. É isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Palmeiras, tá? Mesmo fora de casa, mas claro, Odd é mais boa, né? time, tem um pra ódio cravar a interessante vitória, lá, hein? Cerro Porteño, clube tradicional, em casa. Eu até acho que o Palmeiras ganha esse jogo, velho, mas pra cravar a vitória seca, tem um meu pezinho atrás, tá? Talvez se o Palmeiras não tivesse com 100% de aproveitamento, se a vitória fosse algo mais necessário, digamos assim, talvez a gente poderia até ir. Então pela situação pode até poupar um outro jogador, eu acho que né? pode poupar, eu acho que pode muito bem poupar, tá? Não descarto. E até por isso, eu prefiro combinar o empate ou Palmeiras com menos de 3,5 gols. A odd ela não é tão atrativa assim, não é tão boa, 1,47. Quiser pegar isso aqui, o apostador que gosta de odds mais altos, né? Duplar ali com outra aposta do dia que a gente deu, até acho que tem seu valor, mas eu acho que já dá pra ir aqui, tá? Eu acho que é muito segura essa aposta. Acho que dificilmente o Palmeiras perde o jogo e dificilmente sai 4 gols ou mais, tá? O contexto dessa partida, ao meu ver, é diferente do que foi Sport Cristal e Bolívar, que foram jogos movimentados, que saíram 5 gols. Se a gente puxa todos os outros jogos do Palmeiras, a gente teve no máximo 3. A maioria 1-0, 2-0. Enfim, eu acho que é a tônica aqui pra esse confronto, por isso vamos nessa aí. Muito bem, dica aí com o duplo hipótese do Palmeiras e o menos de 3,5 gols no confronto. Inclusive, acho que foi as dicas contra Ceará e contra o Vasco também, né? né? Então, e deu bom as duas, né? Deu bom e aí. eu acho que mais uma vez é por aí, 1-0. Talvez até um empatezinho aqui nesse jogo, 1-1 ou 0-0 também não descarto não. Por isso que eu prefiro dupla hipótese do que a vitória seca. Muito bem. Vamos fechar com Libertadores, né? Bahia e Nacional do Uruguai. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Quarta, 7 da noite, lá na Fonte Nova, né? A casa do Bahia, quarta rodada. O Bahia que pode encaminhar bem a sua classificação. Pois é, Bahia voltando a disputar uma competição continental, voltando a disputar a Copa Libertadores desde 89, não jogava, né? 35 anos. O pioneiro, primeiro clube brasileiro a disputar uma Copa Libertadores, o Bahia tá muito bem, teve que disputar a pré-Libertadores, mas avançou e chega aí, tá com autoridade o Bahia City, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena. No caso, Bahia State, né? Porque Bahia é estado, Salvador que é a cidade. Você tem um ponto, né, velho? Muito, muito boa, né? Muito bem. Gostei. 5 vitórias seguidas do Bahia, Fabermano, e digas de passagem... Foi? Tava travado o meu, não era? A minha aí, ó. Eu notei. Tá normal, porque aqui tá normal, O que travou? A minha câmera. Pausa a gravação? Pausa. O que travou? Aqui fez...
Vamos lá. Gravando. De novo, Bahia e Nacional. Fechado em mim, né? Então feche Fábio, Então, vou tirar a cartela. Isso. É, Começar do zero. vai. Bom, vamos falar agora do Bahia, né, que tá para encaminhar sua classificação para a próxima fase da Libertadores. Joga nesta quarta, 7 da noite, contra o Nacional do Uruguai, lá na Fonte Nova, quarta rodada, Matheus Montenegro. Pois é, velho, Bahia voltando a disputar a Copa Libertadores e muito bem, né, velho? Começou bem aí essa temporada que não jogava da Copa Libertadores desde 89, 36 anos, né, velho, sem jogar. O Bahia que é o pioneiro, né, da competição, o primeiro brasileiro a disputar a Copa Libertadores. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, porque tem pela frente o Nacional do Uruguai, né, que é um clube muito tradicional, tricampeão mundial, diga-se de passagem. Até vem num momento recente muito bom, mas a gente vai dar uma relativizada, até porque o do Bahia é ainda melhor, né? Vamos ver a tabela de classificação, esse que é o grupo da morte, né, Fábio Mano? Bahia, Nacional do Uruguai, Atlético Nacional e Internacional, e os dois times brasileiros estão bem, né? Invictos até aqui. O único empate do Bahia foi justamente contra o Internacional, inclusive, lá no primeiro turno, digamos assim, venceu o Atlético Nacional em casa e venceu o Nacional do Uruguai fora, né? E o Nacional que é o lanterninha. É, o Bahia que inclusive pode confirmar a classificação nessa semana, né? Por Sim. exemplo, Inter e Atlético Nacional se enfrentam lá na Colômbia. Exato. Se o Inter vencer e o Bahia vencer, o Bahia fica com 10 e já não pode ser mais alcançado nem por Atlético Nacional, nem o Nacional do Uruguai, né? Claro que é difícil, o Atlético Nacional na Colômbia é forte, né? Acho que é improvável essa vitória do Inter, mas pode confirmar, com 2 rodadas de antecedência, seria um ótimo desempenho, né? O Bahia parece que bugou os resultados, né? Mas não, 1 é isso a 0. mesmo. 5 vitórias consecutivas por 1-0. Até do Palmeiras, hein? Fora de casa 1-0. Pois é. O time reserva contra o Paysandu, venceu de 1-0. Contra o Botafogo, um jogo bem movimentado, né? E até curioso, né? Porque o 1-0 do Bahia parece que é jogo pouco movimentado, mas não são, né? Velho, o Bahia perde muito gol, né? Ele cria muito. Contra Botafogo e contra Palmeiras foi um jogo movimentado das duas equipes, né? Foi Sim. 1-0 só, mas poderia ter 2-1, 2-2, enfim. São jogos bem movimentados. O Atlético Nacional também poderia ser um jogo que poderia ter saído mais do que um gol. Então, esse 1-0 contra o Ceará até foi a cara do jogo, de fato, né? Foi um jogo realmente para 1-0. Não, e curioso que, quando se enfrentaram, 1-0 lá no Uruguai, né? 1-0 no Uruguai, é isso. Cara, os últimos 8 jogos do Bahia, ele tem 6 vitórias. As 6 foram por 1-0. Aí ele jogou contra o Cruzeiro, eu caracterizaria como acidente de percurso. Foi uma partida que o Bahia foi muito Ele mal. oscilou, né? Contra Mirassol e Cruzeiro, mas já voltou ao bom desempenho, né? Exatamente. É um time que passa muita confiança, muito bem treinado. Agora já estão falando em Rogério Ceni na seleção brasileira, né? É isso. Muito bem treinado pelo Ceni. E tem pela frente o Nacional do Uruguai, que é aquela coisa, muito tradicional. Eu acho que a gente tem que relativizar muito. O campeonato uruguaio é bem abaixo da média. Acho que é o vice-líder, né? Tá atrás do Liverpool lá do Uruguai. Vem de uma vitória por 4-0 contra o Cerro, que não é o Cerro Porteño, é o Cerro do Uruguai. Venceu o Montevideo Wanderers por 3-1. Na Copa Libertadores empatou em 3-3. Pode até, assim, analisando o pré-jogo, foi um grande resultado. Mas pelo que foi o jogo, pode-se dizer que o Nacional saiu com saldo negativo. Abriu 3-0 e tomou um empate, né? Então, assim, complicado. Antes havia vencido o Miramar Misiones, havia vencido o Danúbio, mas, velho, eu acho que o Campeonato Uruguai a gente tem que relativizar muito, né? E fora de casa, né, ele tomou 3 do Inter e tomou 3 do Atlético Nacional. Bem pensado, bem lembrado. Então é um time que fora de casa realmente tem uma defesa bem frágil. E o Até Bahia, no Miramar Misiones. Né? Isso, assim, esse jogo não tem muita discussão. Momento Bet Nacional. Tudo depende das odds, né? E as odds estão a nosso favor. É isso. A vitória do Bahia já O paga... triunfo do Bahia. O triunfo do Bahia, exatamente, melhor dizendo, já paga acima de 1,50, hein? Que é uma odd maravilhosa. Eu acho que não tem muita discussão. Assim, até porque, cara, confiar em algo a favor do Nacional do Uruguai... O Bahia não toma gol, né? Atrás. O Bahia não toma gol. O gol do Nacional até tem uma odd boa, mas... Pô, a gente tá falando de um Bahia que nas últimas 6 vitórias foram literalmente todas elas por 1-0. Eu acho que o que você poderia eventualmente destacar aqui era um under. Mas, cara, eu acho que o Bahia, em dado momento, esses jogos vão começar a ficar mais movimentados, tá? E assim, tem o Nacional que tomou 3 gols nos 2 jogos fora de casa. Exato. Né? Então até o under é arriscado, né? Então por isso, sem dúvidas nenhuma, triunfo do Bahia, peço perdão aí, corrigindo. Triunfo do Bahia, pagando 55, uma odd que a gente considera muito boa. Selo Hotbet, a gente vai com o stake dobrado nessa aqui. Muito bem, então é isso. Com essa dica aí de Bahia e Nacional, a gente encerra a edição desta quarta-feira aqui do Bets do Dia. Gostou? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra também em tvbet.com e segue a gente nas nossas redes sociais, @tvbetoficial. Lembrando, tá? Aposta em entretenimento não é investimento, jogue com responsabilidade. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Tamo junto, até a próxima. Tamo junto.